Acidente de trabalho é todo acidente ocorrido durante o trabalho, durante o exercício do trabalho. Esse é o acidente típico, né? Até uma enfermeira, por exemplo, que vai aplicar uma injeção e tem a agulha picando o dedo dela. Isso é um acidente de trabalho. Não importa a extensão da lesão. Esse é o acidente típico do trabalho. Agora, há acidentes que são equiparados ao acidente de trabalho. Os acidentes por equiparação, que são as doenças ocupacionais e as doenças profissionais. Doença ocupacional, ela é aquela doença que é desenvolvida em decorrência da forma ou do ambiente de trabalho em que o trabalho é exercido. E a doença profissional, ela é decorrente daquela profissão específica. Então, é também equiparado ao que chama acidente de trabalho por equiparação. São considerados acidentes de trabalho todos os acidentes de percurso, quando ele está indo ou voltando do trabalho, ou está nos intervalos para almoço, refeição, e ele sofre um acidente, é considerado também acidente de trabalho. Precisam ser notificados, ser emitida a respectiva carta, a comunicação de acidente de trabalho. É importante destacar que muitas vezes o acidente ele não provoca nenhuma lesão visível, né? Mas mesmo assim o empregador ele tem a obrigação de comunicar aquele acidente de trabalho. O número de comunicações ou a forma como as comunicações são feitas são muito importantes para a gente verificar que de fato está ocorrendo. O número de acidentes, que atividades que eles ocorrem com mais frequência. Então isso é muito importante destacar. A obrigação primeira de comunicar o acidente de trabalho é do empregador. Tem essa obrigação legal de comunicar. Se na hipótese dele se negar a comunicar o acidente de trabalho, o empregado pode procurar o seu sindicato ou ele mesmo emitir, ou até o médico responsável por atendê-lo. Todas essas pessoas podem fazer a comunicação do acidente de trabalho. A importância dessa emissão da CAT ela é importante para a gente ter os dados reais do que de fato acontece. No ano de 2022, a gente teve o número de acidentes de trabalho aqui no Espírito Santo registrados em 12.900 acidentes. Destes, 68 foram registrados como óbitos. Naquele momento, a gente percebia que esses números estavam subnotificados e os números poderiam ser maiores. Este ano, a gente teve, aparentemente, um aumento do número de acidentes de trabalho e de óbitos. Mas nos pareceu que era porque os dados estão mais fidedignos. Esse ano de 2023, a gente foram registrados 14.334 acidentes do trabalho, e aí está englobando essas doenças profissionais ou doenças relacionadas ao trabalho, e 116 óbitos. Então parece que aumentou muito, mas na verdade é porque os dados estão mais fidedignos. E é importante destacar também em que setores que esses acidentes ocorreram com mais frequência, aqui especificamente no nosso estado. A gente tem as informações de que as atividades econômicas com maior registro de acidentes foi a construção civil, agropecuária e serviços de saúde e também o comércio, esses quatro. Entre as profissões, a gente tem os que mais se acidentaram. Então está relacionado também à atividade econômica, trabalhadores rurais, relacionado ao agronegócio, pedreiros, relacionado à construção civil e técnicos de enfermagem relacionados a serviços de saúde. Agora, é importante também que a gente também tem notado que, por exemplo, técnicos de enfermagem, serviços de saúde, eles têm um grande número de acidentes porque eles são mais fidedignos na hora da notificação. Então, é aquele exemplo que eu dei, que uma enfermeira teve um furo de injeção, eles já notificam como acidente de trabalho. Talvez isso também impacte nesses dados sendo maiores aqui de número de registros. Evidentemente que a obrigação principal é do empregador, mas todos envolvidos são obrigados, porque o empregado também tem a obrigação de observar as regras de proteção e saúde do trabalho. E nós todos, na verdade, como sociedade, temos esta obrigação. O nosso Bureau do Trabalho que tem justamente esse programa, que é o Programa do Trabalho Seguro, porque ele enxerga que a promoção do trabalho decente e seguro é uma obrigação também institucional, obrigação de todos nós.